Clara sempre acreditou que vivia o sonho americano. Uma casa espaçosa em um subúrbio de Chicago, 2 filhos adoráveis e um marido que amava profundamente. Jake era o tipo de homem que fazia tudo parecer fácil. Ele era carismático, trabalhador e sempre tinha um sorriso no rosto. Mas, como Clara logo descobriria, o sorriso de Jake escondia segredos mais obscuros do que ela poderia imaginar. Tudo começou em uma noite comum de sexta-feira. Jake havia saído para uma reunião de negócios e Clara, cansada de um longo dia, decidiu relaxar no sofá com uma taça de vinho. Quando o telefone de Jake, que ele havia deixado sobre a mesa, vibrou, ela não pensou muito sobre isso. Mas, depois da terceira notificação, a curiosidade a venceu. Ela pegou o celular e desbloqueou a tela, algo que nunca havia feito antes. O que encontrou ali a deixou em choque. As mensagens eram claras, diretas e vindas de um número que Clara não reconhecia. O texto inicial parecia inofensivo. Não vejo a hora de nos encontrarmos de novo. Mas as mensagens subsequentes deixavam claro que não havia nada de inocente naquela troca. Jake estava tendo um caso. Seu coração bateu forte, a dor da traição começando a se espalhar por seu corpo. Mas, ao invés de confrontar Jake imediatamente, Clara decidiu investigar mais a fundo. Queria entender com quem ele estava se encontrando e há quanto tempo isso estava acontecendo. Clara começou a monitorar Jake de forma discreta. Ela checava seus e-mails, seguia seus passos quando ele saía à noite, e até conversava casualmente com os amigos dele para obter mais informações. Foi quando ela começou a perceber que algo muito mais profundo estava em jogo. Os amigos de Jake, que sempre foram amigáveis e próximos, agora pareciam distantes, como se estivessem escondendo algo. Suas respostas às perguntas dela eram vagas, seus olhares furtivos. Determinada a descobrir a verdade, Clara contratou um detetive particular. O que ele revelou a deixou completamente atordoada. Jake não estava apenas traindo Clara com outra mulher, mas também estava envolvido em uma conspiração com antigos amigos da faculdade. Havia documentos, contas bancárias secretas e negócios obscuros que Clara nunca imaginaria que Jake estivesse envolvido. O detetive explicou que, no passado, Jake e seus amigos estavam envolvidos em uma operação de investimentos ilegais, que geraram lucros imensos, mas também dívidas e inimigos perigosos. Um dos amigos de Jake, que também estava traindo sua esposa, estava sendo chantageado por alguém que descobriu o esquema. Jake, em um esforço para proteger a si mesmo e seus amigos, havia começado a se encontrar com essa pessoa, tentando comprar seu silêncio. A amante de Jake não era apenas uma mulher comum, ela era uma peça fundamental nesse jogo perigoso. Clara descobriu que essa mulher era uma informante, alguém que sabia demais e que estava usando a atração de Jake para manipular a situação. Clara, perplexa, começou a conectar os pontos e percebeu que a traição de Jake não era apenas uma questão de infidelidade, mas uma tentativa desesperada de salvar sua própria vida e a daqueles ao seu redor. Enquanto Clara tentava processar todas essas informações, ela sabia que precisava confrontar Jake. Quando ele chegou em casa naquela noite, Clara o encarou com uma calma assustadora. Jake, precisamos conversar, ela disse, enquanto ele colocava as chaves na mesa. O rosto de Jake empalideceu. Ele sabia que seu segredo havia sido descoberto. A conversa que se seguiu foi longa e cheia de revelações dolorosas. Jake admitiu tudo, a traição, a conspiração e o medo constante de ser descoberto. Ele tentou justificar suas ações, dizendo que estava fazendo isso para proteger Clara e as crianças, mas ela sabia que isso não era verdade. Ele havia colocado todos eles em perigo, e nada que ele dissesse poderia apagar isso. Clara, apesar de estar devastada, sabia que precisava ser forte. Ela não poderia mais confiar em Jake, mas também sabia que, para proteger seus filhos e a si mesma, precisaria jogar o jogo que Jake havia iniciado. Ela exigiu que ele cortasse todos os laços com seus amigos e amante, e que entregasse todas as evidências ao FBI. Jake, sabendo que não tinha outra escolha, concordou. Nos dias que se seguiram, a vida de Clara mudou completamente. O que antes era uma existência tranquila e previsível se transformou em uma luta constante para manter sua família segura e fora de perigo. Mas, no fundo, ela sabia que nunca mais poderia olhar para Jake da mesma maneira. O casamento que ela pensava ser perfeito estava destruído, e as cicatrizes que essa traição deixou jamais desapareceriam. E assim, Clara se viu em um novo capítulo de sua vida, um que ela nunca pediu, mas que precisaria enfrentar com toda a força que tinha. Ela sabia que, por mais que fosse difícil, a verdade sempre viria à tona e que ela precisava estar preparada para o que viria a seguir. Gostou dessa história cheia de reviravoltas e mistérios? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário sobre o que você faria no lugar de Clara.
Compartilhe com seus amigos para que eles também possam descobrir essa trama surpreendente. Nos vemos no próximo vídeo.